E eu acho que para a gente trazer também aqui um ponto de vista em relação ao próximo jogo. A gente vai enfrentar o Vitória ali no Barradão no sábado, 4:30 da tarde. Como você acha que o time deve vir? Titulares, força máxima, priorizar Brasileirão e é isso. Sem falar até, inclusive, de esquema tático nem nada, mas venha com os titulares, porque esquema tático a gente vai precisar ver o que, que o Roger Concordo. Machado vai querer pensar, tal, já tá colocando o estilo de jogo, as ideias dele, né? Mas que pelo menos venha com os titulares. A gente precisa deles agora. Já foram poupados da Sul-Americana, que, gente, imagina, a gente coloca um jogador. E detalhe, a gente não teve lesão ontem, mas estava muito E, difícil de jogar. E a gente e poderia ter poderia ter perdido. tido do Poderia ter Bobadilha, tido. né? É. Uhum. Que é titular. Que é titular, exato. Então a gente vai precisar desses caras, a gente vai precisar que eles estejam bem e torcer, obviamente, mesmo em condições ideais ali de temperatura, né, enfim, de clima, torcer para que eles não se lesionem também, porque a gente precisa ter ali uma continuidade no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que a gente não vai ter peça de reposição. Inclusive, uma crítica para o Roger Machado. Cadê a base, né? Tem que usar um pouco mais a base ali, tudo bem, coloca um, mas poderia ter colocado mais ao longo ali do finalzinho do segundo tempo. Senti falta disso e eu espero que ele faça isso. Por exemplo, terça-feira vai ter o jogo aqui de volta. Já começa a colocar mais a base. A gente quer ver a base jogar. A torcida que vai estar ali no Morumbi quer ver esse pessoal. A Sim. gente apoia a base. Então, por favor, use mais. E sempre que possível também começa a alternar ali em algum outro jogo do brasileiro, fazer isso. Copa do Brasil, esse pessoal é o que vai te salvar, Roger Machado. A verdade é essa. Você não tem elenco, não sei se você reparou, mas você não tem, né, um É. vasto elenco. Usa a base, cara. Passou da hora já de começar a pensar nesse pessoal aí. É. E vai ter que realmente rodar elenco, criar alternativa, porque até o momento a gente tá limpo ali de lesões, né? Mais o controle de carga ali, que é normal, a temporada é muito curta, ainda mais com Copa do Mundo esse ano. Mas me preocupa muito o preparador físico que veio com ele, que já deixou os caras ali do Inter no ano passado tudo bichado. O Inter começou a cair muito de rendimento, o que aconteceu com o São Paulo ali há uns anos, principalmente no ano passado, por conta das lesões. Começa a perder peça, não tem alternativa, os caras entram ali meio que estreando, não tem contato ali com o campo, não tem contato com os outros colegas ali para realmente entender um pouco da dinâmica no jogo. E aí a gente acaba perdendo muito espaço, perdendo muita oportunidade. Ontem, cara, Sul-Americana, que nem você começou o outro vídeo, Mari. Ninguém quer jogar Sul-Americana. A gente quer jogar Libertadores. É o campeonato ali, Master, é a principal Copa para disputar. Mas já que você está jogando a Sul-Americana, cara, é uma excelente oportunidade para você testar jogadores. Para mim, por exemplo, ontem a gente tinha que vir com o goleiro reserva, cara. O goleiro não entrou ainda. Vamos supor que o Rafael machuque a mão, quebre um dedinho, e aí o cara vai precisar entrar. Totalmente frio, a gente não tem nenhum termômetro do cara também. Então, aproveita esses momentos para utilizar esses jogadores. E aí, falando especificamente do jogo contra o Vitória no sábado, para mim também é força máxima. E aí, eu queria uma opinião sua, Mari, por quê? Como a gente comentou, no jogo contra o Cruzeiro, a gente sentiu falta de um meio-campo mais preenchido. Uhum. E você acha que contra o Vitória teria que entrar ali com a mesma formação, os pontas ali, só o Marcos Antônio no meio campo, com o Bobadilha e tudo? Ou você acha que a gente poderia trocar algum dos pontas, mudar um pouco a formação para colocar esse jogo, o meio de campo preenchido contra o Vitória? O que que você acha? Ai, ficou com a primeira opção, mais seguro. E a gente não pode desperdiçar mais pontos. O Vitória não está tão bem assim na competição. A gente não pode correr o risco de um empate ou de uma derrota. Felizmente ou infelizmente, eu acho que mais infelizmente, né? É um jogo fora de Uhum, casa, a gente tem que ganhar. A gente tem que sim, buscar a liderança o quanto antes, aproveitar que não está tão grande assim ainda. A gente tem o clássico ali, torcer para esse momento novo do Diniz e ver se ele consegue ganhar do Palmeiras, né? Para alguém tentar barrar o Palmeiras. A gente precisa vencer. Não, vamos na opção mais segura. E a gente tem que buscar os
os 3 pontos e tentar diminuir essa diferença aí. Não tem muita Perfeito, escolha, não. Eu iria no que já funciona. perfeito. Concordo com você. Queria ouvir sua opinião, mas eu tenho a mesma. Mas, por exemplo, eu acho que porque o Vitória é um time, acho que ele tá em 13º, 14º ali do campeonato. Jogar no Barradão é muito difícil, mas eu acho que é a receita que funciona contra o Cruzeiro e muito provavelmente vai funcionar contra o Vitória. Mas se a gente pega, por exemplo, o jogo contra o Vasco no dia 18 de abril, que vai ser lá em São Januário. Cara, o Vasco vem bem. Com o Renato Gaúcho, tem a força da torcida ali. Será que seria um momento de testar esse meio-campo mais preenchido? O que você acha? Porque Pensando vai no ser um jogo jogo bem mais contra o complicado Vasco. do que contra o Vitória, né? É. Sul-Americana, tudo bem, é o que a gente falou. A terça-feira vai entrar ali com os reservas, enfim, mas contra o Vasco, como é que fica? Mas aí que tá. Se a gente tem maior chance de ganhar do Vitória, vamos fazer de tudo para ganhar do Vitória. O Vasco, a gente entende a boa fase do Vasco e ok, sabe? Eu ainda ia tentar a força máxima contra o Vitória, não aquela coisa da gordura, sabe? Porque, querendo sim ou não, a gente ainda tá no início do campeonato. E não dá pra Uhum, gente falar assim, ah, vamos adotar essa estratégia contra o Vitória, empatar ou perder, e ainda perder pro Vasco, porque tá numa boa fase, tá vindo bem ali com o Renato Gaúcho, como você mencionou, e acabar empatando ou perdendo esses 2 jogos. Se a gente for é, ver, se a gente considerar 2 empates é, são 2 pontos, ou então 2 derrotas, aí no caso 0, mas se a gente falar em uma vitória e uma derrota, são 3 pontos. sim. A gente ainda acumula um ponto a mais, considerando assim um dos piores ou cenário mediano, sabe? Que seria os 2 empates. Não sei, eu É, ainda gosto da ideia de tentar enfrentar o Vitória com força máxima e o Vasco. É o que eu falo, é que nem naquele jogo do Atlético Mineiro e do Palmeiras. nossa, É sim. compreensível você perder para o Palmeiras, contanto que você ganhe do Atlético Mineiro. Aqui é a mesma coisa. Podemos perder para o Vasco, contanto que a gente ganhe do Vitória. E aí, tudo bem, fora de casa, tal, mas se a gente for ver posição na tabela, e considerando que o Vitória não tá tão bem assim, aliás, não tá bem, Uhum. eu iria com força máxima. Vamos por probabilidade. A probabilidade de ganhar é maior, então vamos fazer tudo para ganhar. Não, concordo, faz sentido. É o mesmo raciocínio que você tinha comentado ali dessa. Que inclusive ficou revoltadíssima dos jogos ali do Atlético Mineiro e do Palmeiras, né? Porque realmente foi uma cagada colossal que foi feita ali. Não dá para entender. Mas eu ainda quero ver como que o São Paulo reage, por exemplo, com a seguinte formação que eu estava pensando agora. A gente saca um dos. Deixa eu ver aqui, peraí. Puta, porque aí teria que sacar, por exemplo, Ferreira. Ou saca o Bobadilha, entra com Marcos Antônio e Danielzinho no meio-campo, deixa o Ferreira de ponta, o Arthur flutuando como ele já flutua, Lucas Ramon, que já tem uma aptidão ali mais ofensiva. é, Aí o cara vai ter que correr pra um cacete, porque ele vai ter que ser um ponta direita e ao mesmo tempo lateral para voltar para recomposição. E ao invés do Luciano jogando de armador, que pra mim, cara, não faz nenhum sentido, joga ele colado ali com o Caleri, entendeu? Uma dupla Uhum. de atacantes de área. Eu gostaria muito de testar uma formação dessa, mas aí precisa ver o jogo, né? Porque nunca vai ter conforto. É o que você falou agora, cara. Se a gente perde esses pontos aí no campeonato, cara, a parte de cima ali tá totalmente embolada, velho. Se a gente colocar todos os times ali com a totalidade de jogos, que são 20 agora, se eu não me engano, que 20 o quê? Ah, eu já tô falando besteira. Mas são, enfim, colocar ali os jogos iguais, que aí tem Flamengo e Bahia com jogos atrasados ainda, que a gente comentou no último vídeo, se eles ganharem, eles chegam a 20 pontos, mano. Aí a gente vai ficar com 5 times com 20 pontos. Uhum. Se o Palmeiras ganha do Corinthians ainda, cara, aí se distancia ainda mais. Campeonato brasileiro é muito complicado.
E tem o Fluminense. Por isso que eu critiquei tanto a postura lá contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras, entendeu? Sim, Porque era onde dava para ganhar ponto e não ganhou. Ali a gente já sabia que era praticamente derrota. Ah, porque você é pessimista, porque cada jogo. Eu sei, mas é sempre do mesmo, então a gente sabe como é que vai se comportar aquele time. Então, assim, eu prefiro ganhar o que eu sei que eu consigo ganhar e o que tem chance de perder, a gente vê se consegue um empate. Sei lá. Não ficar mais perdendo ponto à toa. A gente não tem condição mais de fazer isso. Essa troca de técnico veio num é. momento muito ruim. E eu Nível de entendo. planejamento São Paulo Futebol Clube. Não, e eu entendo a vontade, o anseio do Roger Machado de ir com força máxima para aquele clássico lá que foi né, o do Palmeiras, o Choque Rei. Mas não Uhum. era o momento. E tudo bem, fez, já foi, ok, mas a gente deixou de ganhar pontos contra o Atlético Mineiro. Então, não sei. É, complicado, complicado. Só para me retificar aqui, galera, eu confundi, né? Falei de 20 jogos, a gente tá no início do campeonato, pelo amor de Deus. Eram os 20 pontos e os 10 jogos, enquanto Flamengo e Bahia estão com 9. E aí eles podem alcançar, aí vão ficar 4 times com 20 pontos, na verdade, se eles ganharem os jogos atrasados deles. E... Mas eu acho que é isso, Mari. Você tem alguma coisa a acrescentar em relação a esse próximo jogo? Algum outro tópico? Eu tenho uma dúvida, não sei se está fácil aí, se você sabe. Hum, Fluminense joga a Copa do Brasil? Fluminense joga a Copa do Brasil. Vai jogar. Então o Fluminense vai adotar quase a mesma estratégia que a gente, então. E eles são o terceiro. É, Acho que estão em terceiro ainda, né? Acho que estão. É, porque eles também são uma pedra no sapato, né? Tá com o mesmo número de pontos, tal. sim. Jogou ontem, O inclusive, a bom desse miolo é que a gente ganha um pouco de vantagem, né? Porque a gente tá. Vantagem entre aspas, né, gente? Porque a gente tá na Sul-Americana. Então a gente tem a oportunidade de poupar. Os caras têm o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ninguém vai poupar nessas Copas aí o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que ser muito inteligente. Por isso que o Campeonato Brasileiro é complicado. Para fazer uma gestão eficiente, produtiva, para que a gente aproveite esse momento que os caras estiverem nesse desgaste, que sempre acontece. Vai ter a parada da Copa? Vai ter a parada da Copa. Mas, enfim, torcer para que dê certo, né?